Reis, capítulo 3. Graças a Deus. Leitura nesse momento. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos. O texto é longo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo número 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porém tirou as estátuas de Baal, e seu pai fizera. Glória a Deus. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebat, e fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Glória a Deus. Versículo 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como meus cavalos. 11. E disse Josafá: não havia algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos Moabitas. 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, e se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te viria. Ora, pois, trazei-me um tangeador. E sucedeu que, tangeando o tangeador, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. E ainda, isso é contra os vossos olhos, os olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis toda a cidade forte, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes das águas, danificareis com pedras todos os monsantos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que exigiam 5, e daí para cima, e puseram-se as fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. 23. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram uns aos outros. Agora, pois, apressa. Até aí, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. É um texto que nos conta uma das grandes guerras que Josafá, glória a Deus, enfrentou. Glória a Jesus.
A palavra nos diz, meus queridos irmãos, nesse texto, que o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel, porque Acabe tinha colocado sobre ele um tributo e Acabe morrendo. Ele não quis mais pagar o tributo. E aí se revoltou contra Israel, filho de Acabe, para não pagar mais, não pagou mais aquele tributo. E aí, meus queridos irmãos, já prevendo guerra, o que fez o de Acabe, Jorão? Chamou a Josafá e fez com ele uma aliança, convidou ele, Josafá, para participar de uma guerra, se juntaram para uma guerra contra os Moabitas. Glória a Deus. Josafá, meus queridos, é aquele rei, um dos reis de Israel que mais agradou a Deus. Aleluia. Existe alguns reis do povo de Israel, no caso ali, o povo de Judá, porque eles não sabem que o povo de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Jerusalém, o seu reinado ficou ali, tribo de Judá, de Benjamim e parte da tribo de Levi. Glória a Deus. As outras 10 tribos foram para o norte e a sede passou a ser Samaria. Por isso que olha, se eu falar, está escrito na palavra do Senhor, o rei de Israel, que era o rei de Samaria, com as 10 tribos, e o rei de Judá, que era o rei que reinava em Jerusalém, com as 2 tribos. Glórias a Deus. E Josafá, irmãos, era um rei que fez a vontade do Senhor. Era um rei que buscava a Deus, um rei obediente à palavra do Senhor, instruía Israel na palavra, instruía Israel nas coisas de Deus, cumpria todas as festividades de Israel, e assim, meus queridos irmãos, essas 2 tribos de Judá, aleluia, ficaram ali buscando o Senhor, fazendo a vontade de Deus. E o rei Josafá foi o rei que melhor representou, um dos melhores, juntamente com o rei Josias, e fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, lá em Samaria, o rei das 10 tribos, que é o rei, chama-se o rei de Israel, os reis de lá, nenhum deles foi bom. Nenhum deles foi a vontade do Senhor. Porque começou mal com Jeroboão, edificando ali 2 altares com 2 bezerros de ouro, e colocou um de um lado da terra e o outro do outro lado. Um ao norte e outro ao sul da terra. Um em Betel e outro lá onde era a região da ponta da terra, que era a região onde ficava uma das tribos de Israel, não me recordo agora o nome daquela tribo. Glórias a Deus. Mas, irmãos, com esses 2 bezerros de ouro começou uma idolatria muito forte no meio das 10 tribos. E no tempo de Acabe, irmão, foi o momento mais terrível do povo de Israel. Aquelas 10 tribos, porque a idolatria era algo muito forte, adoravam a Baal. Eles não vão encontrar, na época que Deus levantou Elias, Micaías e vários profetas para falarem, profetizarem acerca daquela situação espiritual que o povo de Israel, no caso das 10 tribos, viviam. E a palavra nos diz, irmãos, que quando chegou o momento que vinha na guerra, o que esse rei fez? O rei de Israel, o rei das 10 tribos, com medo, porque os moabitas eram guerreiros muito fortes, tinham um bom exército, chamou Josafá para participar da guerra que era dele. E Josafá, irmãos, ali, funcionado pela nacionalidade, pela aquela condição de que Israel é um povo só, são 12 tribos, mas é um povo só, aceitou o convite. E ele disse o seguinte: meu exército, meus cavalos, meus soldados, somos um povo só. E foram para a batalha. Mas diz a palavra do Senhor que eles saíram sem consultar a Deus. Entendendo que em momento nenhum aparece Josafá consultando a Deus,
se ele fosse a batalha ou não, mas foram. E chegaram no meio do deserto, irmão, se perderam por ali. Glória a Deus. A água acabou, não encontraram os inimigos, não tinha como voltar, a água não era suficiente, já não tinha mais. Entrar na batalha naquelas condições seria prejudicial. Enfim, chegaram no deserto e se perderam por ali. Glória a Deus. O que fazer? Então eles entenderam o seguinte, principalmente o rei de Israel, de Acabe, entendeu o seguinte: Deus nos entregou na mão dos moabitas. Para ele, irmãos, na sua visão, seriam derrotados. E quando Josafá ali indagou, porventura não há nenhum profeta por aqui, nessa região? E alguém disse: sim, tem um profeta assim, Eliseu, aquele que deitava água, na mão de Elias. Louvado seja Deus. Uma coisa que nós começamos a aprender, meus queridos irmãos, na nossa vida espiritual. Primeira coisa, o crente tem que analisar, aleluia, na sua vida espiritual, com quem ele anda. O que está na Bíblia, que diz o seguinte: diga-nos com quem andas, eu te direi quem é. É um ditado humano, mas que tem um fundamento muito correto. Porque, meus queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa: o cristão, aleluia, deve andar com o cristão. O cristão, irmãos, não pode deixar de ser guiado única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Alguém muitas vezes diz assim: mas é irmão da igreja. Cuidado, aleluia. Principalmente os jovens, os jovens da igreja. O jovem da igreja, mas será que verdadeiramente são fiéis ao Senhor? Será que não são mais filhos de Acabe? Aleluia. E muitas vezes, irmão, tem muitos filhos de crente, que mesmo estando dentro da igreja, não andam corretamente no caminho do Senhor. Por quê, meus queridos irmãos? Se junta com os filhos do Acabe. Mas a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que Josafá foi se misturar com quem? Com o filho. Filho de quem? De Acabe. E ele já teve uma experiência passada, quando se juntou com Acabe, o pai de Jorão, para entrar numa peleja. E não deu nada certo, meus queridos irmãos. Por quê? Porque na vida espiritual nós temos que entender uma coisa: só vai dar certo, aleluia, as coisas para nós, para a nossa vida verdadeiramente, aleluia, ser vitoriosa, ser uma vida abundante, porque nós temos promessas de Deus, irmão. Nós temos promessas de Deus de uma vida com abundância. Não quer dizer abundância material, provém o pão nosso cada dia. Nós estamos falando de abundância espiritual, alegria do Senhor, confiança em Deus, aleluia, autoridade espiritual, alegria do Senhor, que é a nossa força, Louvado seja Deus. Nós temos promessas, irmãos, que Deus quer cumprir em nossas vidas, mas tem crente que a vida fica travada, aleluia, espiritualmente falando, porque vai se misturar com quem? Com os filhos de Acabe. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que nos unir, nos juntar, com aqueles que buscam o Senhor, aqueles que falam de oração, aqueles que falam aleluia, da Bíblia, que falam das coisas de Deus, aleluia, não se juntar com aqueles crentes, desconcertados, aqueles crentes que andam fora da direção de Deus. O que vai acontecer? Vai ficar como aconteceu com Josafá. Josafá deve ter olhado assim e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui me juntar com Jorão, filho logo de quem? De Acabe. Agora estamos aqui nesse deserto, não sabemos o que vamos fazer, a água está faltando, aleluia, o ânimo já está indo embora, o exército está ficando desanimado, o próprio rei de Israel está dizendo: Deus vai nos entregar na mão dos inimigos. Quer dizer, veio ali, entregou
incredulidade, veio ali, meus queridos irmãos, falta de direção de Deus, estavam todos, aleluia, ali desanimando, mas o homem de Deus, Josafá, meus queridos irmãos, aleluia, se lembrou de que existe, aleluia, um Deus lá no céu, que mesmo que o crente, aleluia, se meta num caminho, aleluia, a qual ele fique, né, sem uma direção, aleluia, ele se lembrou de que há um Deus no céu que dá direção, e disse que não existe nenhum profeta de Deus, aleluia, e quando o rei mandou chamar, aleluia, a Eliseu chegou ali, meus queridos irmãos, chamado por Josafá, chegou ali, deu de cara com quem? Com o filho de Acabe. Ele disse: olha, se não fosse por Josafá, eu nem olharia para o teu rosto, nem estaria aqui, porque crente, irmão, tem que ter firmeza. Aleluia! Glória a Deus. Porque uma coisa, meus queridos irmãos, que faz o crente verdadeiramente se firmar na presença do Senhor, é ser um crente que tem firmeza espiritual, que sabe o que quer. Aleluia. Não anda como vento por aí, porque Davi disse: eu vou com a multidão. Aleluia, mas vou para casa do Senhor. Existe uma multidão aí, meus queridos irmãos, que não é bom ir atrás dela, não. Aleluia, vamos ficar com a multidão que vem para a casa do Senhor. E ali Josafá, meus queridos irmãos, mandou chamar Eliseu. Eliseu, aleluia, tomou uma posição firme, dizendo: olha, eu vou profetizar aqui, mas porque fui chamado, né? Se Deus me der a palavra, é por causa de Josafá, porque se fosse por causa desse rei aí, eu nem olharia para ele, nem estaria aqui. Aleluia. Por isso, meus queridos irmãos, o crente tem que ter posicionamento espiritual. Não pode ser como a unha que o vento espalha. Não pode ir, aleluia, segundo o curso dos ventos desse mundo. Mas, meus queridos irmãos, ele tem que andar firme no caminho do Senhor. É na palavra do Senhor. Porque Jesus foi bem claro dizendo que ele é o caminho. E outra coisa, ele disse que o caminho é estreito. Aleluia. Poucos se acertam com esse caminho. Então, meus queridos irmãos, crentes têm que tomar uma posição firme. Aleluia. Ou anda pelo caminho estreito, ou vai andar no caminho largo. Ou anda, aleluia, com Josafá, ou vai andar com os filhos de Acabe. Procura, decide com quem você vai andar. Se você quer andar com Jesus, anda com aqueles que buscam o Senhor, aqueles que amam em santidade, aqueles que aconselham a oração, o jejum, as coisas de Deus, aleluia, porque se andar, aleluia, com o filho de Acabe, você vai parar no deserto, sem saber para onde vai, sem água, sem comida, aleluia, e com certeza de derrota, porque você vai perder os midianitas. Mas se Jesus entra numa situação, aleluia, a vitória vem, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E Eliseu, irmão, foi usado por Deus para consertar o negócio. Aleluia. Primeira coisa, ele disse: tem aqui um tangeador. O que é um tangeador? Tangeador é um instrumento que se usava, né, naquela época. É chamado tangeador. Seria uma coisa parecida, né? Aleluia, com tipo um reco-reco, uma coisa desse tipo assim, que fazia um som. Aleluia. E é usado, né, como uns instrumentos para se louvar ao Senhor nosso Deus. E aí o tangeador tem. Entregaram para ele o tangeador. E quando ele começou a tocar o tangeador, aleluia, a palavra do Senhor veio sobre ele. Ele disse: assim diz o Senhor. A primeira coisa, meus queridos irmãos, que nós aprendemos aqui para sair do deserto, aleluia, é louvar o Senhor. É o primeiro passo. Glória a Deus. Louvar o Senhor, irmão, não é só cantar, não. Aleluia. Louvar ao Senhor, para, meus queridos irmãos, de um posicionamento de louvor ao Senhor, de reconhecimento ao Senhor, aleluia, e um coração voltado para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, meus queridos irmãos, acerca, aleluia, da adoração, quando Ele diz o seguinte: quando fores orar ao vosso Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê, glória a Deus. Ele disse o Pai que te ouve, Ele disse o Pai que te vê. Será que
Sabe o que quer dizer isso? Que o nosso Deus, antes de ouvir as nossas orações, Ele vê o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. É a primeira coisa. Se o coração é contrito, não desprezarás a Deus. Se o coração é sincero, agradará a Deus. Se aquele coração está sedento de Deus, aleluia, ele vai receber de Deus. Deus vai ouvir a oração. Louvado seja Deus. O verdadeiro louvor. Eu não estou dizendo louvor do hino. Não, o hino faz parte do louvor. Aleluia. Mas louvar a Deus, meus queridos irmãos, começa lá no fundo do coração. Glória a Deus. Porque só cantar não quer dizer que está louvando. Tem um aí que louvava, que é desgravado e está aí 50 anos preso, né? Glória a Deus. Então é mesmo que não é cantar, é louvar ao Senhor. Porque o crente, quando louva a Deus, meus queridos irmãos, as coisas começam a mudar. Oh, glória a Deus. Foi um louvor que Josafá, aleluia, chamou o povo de Israel para ir para a batalha e colocou crianças, colocou levitas na frente. Não, certo que os guerreiros, não, ele fez o contrário. Bota os de novo na frente. E quando chegaram lá, os dois exércitos que vinham contra eles se atrapalharam e começaram a guerrear uns com os outros. Quando Israel chegou, eles já tinham se matado uns aos outros. Israel foi lá, pegou os despojos e voltou dando glórias a Deus. Aquele Deus que, quando é louvado em espírito e verdade, responde, aleluia, da vitória, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Pegou o canjeador e disse: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Primeira coisa, ele disse o seguinte: que eles deveriam, naquele dia, cavar buracos, fazer covas. Glória a Deus. Cavar. Porque Deus iria enviar a água. E começaram a cavar e passaram o restante daquele dia cavando covas. Glória a Deus. Cavar, irmão, fala de buscar. Buscar. Eu cheguei na casa da minha Ondinéia e estava lá, o irmão dela lá, junto com mais dois homens, lá, cavando um buraco. Eu olhei, vi o buraco desse tamanho e fumo, irmão. Estava lá numa máquina lá. Eu cheguei e falei: o que é isso? Ah, nós estamos cavando aqui para tirar água. Glória a Deus. E a água começou a jorrar. Aí colocaram uma torneira e tudo, e parar. Aí eu falei: não tem água aí na cidade? Eu falei: não, isso aqui é água artesiana, água puríssima, né? Se faltar aí, aqui vai ter. Glórias a Deus, aleluia. Então, cavar. Isaac, irmão, teve um problema, porque ele habitava, né, naquela região onde, né, seu pai Abraão habitava, ele tinha ali um poço. Aí os inimigos, vendo que ele estava crescendo muito, né, estava ali se enriquecendo, ele falou: ele vai ficar mais poderoso do que nós. Porque no tempo de Abraão, irmão, já tinha um grupo, né, considerável na casa de Abraão. Os funcionários, né, eles que estavam só de guerreiros. Abraão teve 318 homens equivalentes. Olha, os demais, olha, talvez chegando ali mais de 1000 pessoas acompanhavam Abraão. Isaac não sabia que pois era uma quantidade a ponto de assustar, né? Glória a Deus. O povo daquela região. O que eles fizeram? Vamos tirar esse homem daqui. E começaram a entulhar os poços, jogavam pedra, jogavam. Tiveram com meu cunhado lá no Paraguai, irmão, missionário, lá no Paraguai. Foram lá e entulharam os poços que tinha do lado da igreja. Jogaram até cabeça de bode dentro do negócio, né? Mas não adiantou, ele abriu outro melhor do que aquele, porque, meus queridos irmãos, o nosso Deus é aquele, aleluia, que dá a direção em tudo, né? Glória a Deus. Então o que Isaac fez? Foi lá, abriu outro poço. Aí veio os inimigos e entulharam. Abriu outro. Veio os inimigos e entulharam. Aí ele abriu outro. E esse outro, irmão, que ele abriu, começou a jorrar águas. E diz a palavra do Senhor que, aleluia, encontrou ali um poço de águas vivas. Aí os inimigos não puderam entulhar. Por quê, meus queridos irmãos?
Aleluia. Águas vivas quer dizer o seguinte: aquele poço não era aquele poço que ia lá tirar água, não. Era aquele poço que jorrava água, né? Louvado seja Deus. Então, não adiantava jogar alguma coisa, madeira, alguma coisa que não via. Alguém aqui já teve a oportunidade de tirar a torneira, esqueceu de fechar o registro e a água começa a sair, você tenta segurar, não segura mais, né? O irmão até levantou a mão ali, segura, irmão, não segura mais, aleluia. Então os inimigos não puderam mais empulhar o poço, né? Aleluia, que foi aberto. Louvado seja Deus por Isaac, não puderam mais, porque as águas, né, jorravam. Assim, meus queridos irmãos, é com o crente. Aleluia, o crente que cava poço. Aleluia, e essas águas vivas estão transbordando, porque Jesus disse: aquele que beber essa água se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Não tem inimigo que entule o teu poço. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Cavar poço. Cavar poço para de buscar. Louvado seja Deus. E cavaram poço. Mas a palavra do Senhor, irmão, o que Deus diz o seguinte: olha, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas as águas virão. Porque as coisas espirituais, irmãos, aleluia, o mundo espiritual, nós não vemos. Como nós estamos orando, aleluia, a gente não está vendo, né? Não é uma coisa que a gente contempla a oração, não. A gente ora, confia, crê, e o milagre acontece. Por isso que aquele centurião disse: não precisa ir debaixo do meu telhado, não sou digno que esteja lá. Envia apenas uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ele não pediu a Jesus uma cartinha inteira, ele não pediu um texto. Não, escreve aí, não, nada disso, ele disse: apenas envia uma palavra. É só o Senhor abrir a boca aqui, que o milagre acontece lá. Louvado seja Deus. Isso é o quê? Confiança em Deus. Aleluia. E as coisas no mundo espiritual a gente não vê. Glória a Deus. A gente não vê. Mas as coisas estão acontecendo. Não estão, irmão. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está pelejando por nós. Nós não estamos vendo os anjos do Senhor que estão caindo lá em casa. Na hora que nós estamos orando aqui por alguém, a gente não está vendo ele sair daqui, aleluia, ou não vemos nenhum movimento espiritual, a gente não vê. Mas as coisas no mundo espiritual estão acontecendo. Os anjos do Senhor estão dando livramento. E quando o crente está buscando o Senhor aqui, o Senhor já está providenciando a vitória de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque é aquele que, aleluia, o Senhor nosso Deus, é aquele que desfaz o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. A gente nós não estamos vendo o passarinheiro, nós não estamos vendo, né, o que Satanás está fazendo ali, preparando um acidente, alguma coisa para nós ali na esquina. Nós não estamos vendo, nós não estamos, mas nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor para nos guardar, e quando a gente chega na esquina, aleluia, que Satanás pensa que vai nos pegar, nós já estamos lá na rua, irmão. Aleluia! O Senhor segue o inimigo a nosso respeito, porque Ele é Deus nos céus e também. Aleluia! Cavai poços, aleluia. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas os tanques estavam cheios. Louvado seja Deus. Porque as coisas de Deus, irmão, elas se conquistam por confiança. Não é? Fé. O justo viverá da fé. Aleluia. E se ele recuar, ele não tem prazer nele. Por quê, irmão? Porque tudo é pela fé. Nós caminhamos pela fé. Nós vencemos pela fé. Não é por vista. Tomé quis ver para crer que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. E o Senhor disse: porque viste e creste, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados. Porque o crente vem por fé, irmão. Quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ter confiança de que o nosso Deus vai responder. Não podemos duvidar. Porque o que duvida, meus queridos irmãos, é toda palavra que não existe. É como aquela onda do mar. Não, temos que confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, não se abalará. Aleluia. Estará firme nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Por isso que tem muito crente desanimado, irmão, desanima.
Por quê? Porque não estava poço. O povo de Israel dormiu aquela noite na esperança, na certeza que no dia seguinte ia ter água. E não teve chuva, não teve vento. E quando o povo de Israel acordou pela manhã, os tanques estavam cheios. Glória a Deus. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. Eles acordaram pela manhã, os tanques estavam cheios de água. Aleluia. Então, é buscar o Senhor, é cavar poço. Aleluia. É confiar no Senhor. E assim, irmãos, quando eles acordaram, eu estava tudo cheio. E assim é na nossa vida, irmão. Quando a gente vê, aleluia, e que a gente vai observar, Deus começa a trabalhar. Deus começa, aleluia, a mudar o tempo das estações. Aleluia. E eu creio que Josafá aprendeu. Primeira coisa que ele aprendeu: não vou mudar mais com esses reis desconcertados, não. Primeira lição que ele aprendeu: andar com desconcertado, irmão, é um problema muito sério. Aleluia. Glória a Deus. No lugar de crente desconcertado, sabe o que você tem que fazer, irmão? Quando ele vir para a oração, quando ele vir buscar o Senhor, quando ele pedir perdão dos seus pecados, deixar, aleluia, o pecado que tão de perto rodeia. Louvado seja Deus, buscando o Senhor. É isso que tem que fazer, não é ficar andando com Ele. Não, isso aqui não tem nada a ver, irmão. Aí tem conversa daqueles pastores antigos, né? Aleluia, agora tem aqui agora na minha igreja agora tem é tudo moderno, né? Tudo para frente, mas o crente não anda para frente, ele tem que andar para cima, eu olhando para o alto. Você agora em frente para frente, moderno, internet, cibernético, sei lá para o quê. Agora já tem até igrejas lá na Europa, né? E já tem uma lá nos Estados Unidos que implantou, aleluia, a pregação via artificial, como é que é? Inteligência artificial, né? E eu vi o vídeo, irmão, impressionante. Aparece lá o rosto lá da máquina, né? O rosto lá, bota lá o rosto do pregador desse qualquer, e ele começa a pregar, irmão. E o povo está achando aquilo bom. Não é só, não precisa mais de pastor, não, né? Agora bota a inteligência artificial para pregar. Aleluia. Então o que é isso, irmão? O povo já está tão morto espiritualmente que não consegue nem discernir nada. Se uma máquina falar com ele, ele não está nem aí. Assim aconteceu, aleluia, quando a jumenta começou a falar, né? Aleluia. E ali o profeta nem discerniu o que era Deus usando ali a jumenta, né? Começou até a discutir com ela. Tem gente por aí que não está falando com jumenta e nem está sabendo, está todo enrolado, né? Aí nem está vendo que o anjo do Senhor já está com a espada para enterrar nele. Abre teu olho, irmão, conserta, deixa o pecado, aleluia, vem para Jesus enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque eu vi ouço. Olha. Muito bem. Eu tenho lugar por aí, irmão, não está decidindo mais as coisas dos Deus. Não está lá a máquina para pregar. Outros já estão fazendo pacto, né? Com religião mundial. Né? Um grupo lá de pastores, né? Da Europa, né? Estão aceitando fazer lá com falta, assinar lá um documento, né? De cooperação para o Evangelho você pregar no mundo. Esse Evangelho, nós sabemos, é o Evangelho idólatra, né? Não é nenhum Evangelho, é o falso Evangelho. Aleluia. E o anticristo, irmão, uma das suas primeiras plataformas vai ser uma só religião, né? Aleluia, uma só religião, aleluia, e uma só moeda, um só governo, concentrado, né? E essa nova religião, irmão, ela vai ser do quê? Aleluia. O falso cristianismo misturado com os outros ismos, né? Aleluia. Ali vai se fazer a grande Babilônia espiritual. Aleluia. A qual vai levar o povo, né? Juntamente com aquele governo voltado
para a parte financeira, estabelecer a marca da besta, né? E ali a marca da besta, quem não tiver, não vai poder comprar nem vender. Em suma, meus queridos irmãos, aleluia, já chegou a esse ponto. Mas enquanto não chega aqui no Brasil, né? Satanás vai usando os filhos do Acabe para nos jogar numa furada, né? Como diz, aleluia, nos colocar, aleluia, no deserto, sem direção, achando que já está tudo perdido. Mas nesta noite é hora, meu querido irmão, de tomar uma posição. Primeiro, tocar o tangeador, abre a boca e começa a glorificar o nome do Senhor no teu coração, aleluia, dizendo: vou servir ao Senhor, aleluia, para trás de mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que não pertence ao Senhor, deixando o pecado que estão de perto rodeia. Segunda atitude, começa a cavar poço, busca ao Senhor em oração, busca ao Senhor a palavra, busca ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Jesus está voltando, irmão. É hora de despertar, hora de colocar a reserva de azeite na lamparina, deixar o fogo aceso, porque o noivo está chegando. Louvado seja. Glória a Deus. Cavaram poço de manhã, estavam cheios. Glória a Deus. Estavam cheios. Israel acordou, bebeu água, o gado bebeu, com certeza, glória a Deus. A lei de Deus se cumpriu, porque ela sempre se cumpre, né? Glória a Deus, ela sempre se cumpre. O Senhor não volta para ir vazia, antes opera aquilo que lhe apraz. Isso fala de pregação do Evangelho, mas isso fala também para nós, irmão. A palavra de Deus jamais vai ficar vazia, não. Um dia tinha um debate aí na internet, aí eu fui assistir. Eu quero ver, eu gosto de assistir essas coisas, para ver as besteiras que estão falando. As coisas certas também. Para a gente analisar ali, né? Aí daqui a pouco estava lá discussão. Talvez salve, sem salve, não salve, como é que é? A minha lista, e mandei uma mensagem. Olha, irmão, importante a salvação é a coisa mais simples do mundo. Deus garante a salvação. A parte dele está garantida. Agora nós temos que fazer a nossa. Aleluia. Resolvido, irmão. Talvez salve, sem salve. Sim, porque Deus garante. Agora, se eu for até o fim, vou participar, vou. Mas se eu não for, não vai entrar. Está bem claro. Deus fez a parte dele, está garantido. Aleluia. Eu é que tenho que fazer a minha. Por isso Jesus disse: entrai pela porta, porque apertado é a porta, né? Estreita é a porta e apertado o caminho. Poucos se ajeitam com ela. Vamos nos ajeitar, irmão. Como é que se ajeita com essa porta? É cavando poço, é buscando o Senhor, é clamando, é deixando o pecado, é buscando o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. É andar com a igreja, né? Aleluia. Não andando com alguns da igreja, andando com a igreja do Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. É assim que a crente tem que caminhar. Ou é assim, aleluia, você vai ficar. Eu sou, meu querido irmão, infelizmente eu sou popular para isso. E Deus dá a palavra, aleluia, direto no assunto. Aleluia. Se você quer entrar no céu, aleluia, se coloca na posição de Deus. Aleluia. Você vai de Cristo em casa. Aleluia. Isso não dá certo. Aleluia. Que se desse certo, meus queridos irmãos, não estava cheio de crentes, aleluia, angustiados, aleluia, que fica, perde, né, aquele contato com a igreja e por vergonha não volta e fica perdidão ali. Aleluia. Que esse negócio de Cristo em casa não funciona. Jesus disse: segue-me. É nós que temos de seguir Ele, não é Ele que tem de seguir a gente, não. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Por fim, para nós encerrarmos, irmão. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor: e ainda um pouco vossos olhos, aos olhos do Senhor, também entregará os moabitas nas vossas mãos, e ferireis, né, todas as cidades fortes. Enfim, o Senhor ia dar vitória. Versículo 20: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta dos manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha só uma coisa: ouvindo, pois, os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos que cingiam espada, e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Glória a Deus. E levantando-se de madrugada e saindo o sol, logo pela manhã o sol saiu, aleluia, o sol sobre as águas,
viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. O que aconteceu? Pela manhã bem cedo, de madrugada, as águas encheram aquelas covas, encheram a terra. O Israel ofereceu ao Senhor as ofertas de manjares, a oferta pela manhã, do gado, do. Aí encheram os inimigos. Glória a Deus. Porque, irmão, é só começar a escrever dessas áreas que os inimigos aparecem. Não é verdade? E uma vida chegaram, olharam de longe, o sol começou a aparecer. E quando o sol começou a brilhar, irmão, o sol bateu nas águas, e as águas ficaram aparentemente vermelhas. Não já viu o sol que nasce dentro do mundo e fica vermelhinho, é isso? Então o sol começou a nascer, e quando bateu nas águas, elas ficavam vermelhas. Aí chegaram os moabitas, o rei de Moabita olhou de longe e disse: aquilo é sangue. Sabe o que eles acharam, irmão? Os 3 reis que se juntaram, o rei de Edom foi junto, tinham brigado entre eles, guerreado entre eles e se mataram. E olharam e disseram: aquilo é sangue. Então fica tranquilo, meu amigo. Vamos lá pegar o despojo. E foram descer para embaixo. Ficaram surpresos. Glória a Deus. Estavam vivos. E os guerreiros pelejavam com os moabitas e desceram. Mas, irmão, o interessante é que quando os inimigos chegaram, eles olharam, e o sol começou a raiar e bateu nas águas, fez com que os inimigos achassem que aquilo é sangue. Eu comecei a analisar, então, uma coisa interessante. Quando o sol da justiça brilha na vida do homem, quando o inimigo olha para nós, ele vê, em primeiro lugar, é sangue. A marca do sangue de Jesus. Aleluia! Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, a marca do sangue está na vida do cristão. Assim como lá, no Egito, onde tinha a marca do sangue, o destruidor passava por cima e embora. E nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Tem um teólogo que diz: não, o sangue de Jesus Cristo só perdoa os pecados. Irmãos, isso vai muito mais além. Nós encontramos evidências na Bíblia, meus irmãos, que nós temos a marca do sangue de nosso Jesus Cristo na nossa vida. Moisés, numa manhã, hora de sacrifício, falou assim: hoje é diferente. Chama 2 jovens. Hoje não era sacerdote, chama 2 jovens. Escolheram 2 jovens para se envolver da tribo de Levi, possivelmente, não diz. Tiraram 2 jovens do meio do povo de Israel. Moisés mandou que eles fizessem o sacrifício. Fizeram o sacrifício. Pegaram o sangue e colocaram em bacias. Moisés pegou aquele sangue, meus queridos irmãos, mesmo purificou o altar. Pegou o sangue e espargiu sobre o povo e disse: essa é a aliança de Deus para convosco. Totalmente diferente. Deus tinha dito que o sacerdote um ritual diferente. Sabe o que isso fala para nós, irmão? Primeira coisa, Moisés foi inspirado por Deus, irmão, e aquele ritual que só foi feito uma vez, que foi jovens sacrificarem, 2 jovens, aquele sangue espargido sobre o povo e dissesse: a aliança de Deus para convosco. Esse ritual, meus irmãos, foi feito uma vez só, no comando de Moisés, foi para simbolizar o quê, irmãos? A aliança de Deus no Novo Testamento. O sangue espargido sobre o povo. Jesus disse, quando pegou o cálice: esse é meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os 2 jovens, jovem, fala do que é novo.
2 jovens. Porque nós estamos na dispensação, meus queridos irmãos, da graça. E essa dispensação, aleluia, quem opera a salvação é o Espírito Santo de Deus e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali representando os 2, Jesus e o Espírito Santo. Jesus já subiu aos céus, depois que derramou o seu sangue, por nós, na cruz do Calvário, fez a obra da redenção, diz: não vos deixarei órfão, mas enviarei um Espírito Santo, um Espírito de verdade, que vos ensinará, aleluia, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu não sei falar. E este estou convosco. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito de Deus, meus queridos irmãos, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nosso Senhor Jesus Cristo é que purifica o homem, convencido pelo Espírito Santo, o purifica de todo o pecado, porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que perdoa os nossos pecados, e foi assumido lá na cruz do Calvário. E o poder deste sangue, meus queridos irmãos, aleluia, foi como uma bomba nuclear, aleluia, no reino das trevas, porque aonde tem o sangue de Jesus Cristo, Satanás bate em retirada. Aonde se fala do sangue, aonde tem a presença do sangue de Jesus Cristo, meu querido irmão, aleluia, as forças de Satanás, o trono de Satanás, aleluia, se racha no meio, os demônios fogem, aleluia, porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz há 2000 anos, aleluia, continua a fazer efeito, porque o sacrifício de Jesus é o sacrifício eterno. E lá no céu, aleluia, no capítulo 5 diz: bendito seja o Cordeiro, porque com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribos e nações. E é o que nós estamos fazendo aqui, é porque nós fomos comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Quem é lavado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia, glória a Deus, irmão. Aleluia, porque não veio de nós não merecíamos nada disso, o nosso destino era o inferno, mas um dia o Espírito de Deus falou aos nossos corações, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, e somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Os inimigos olharam e disseram: aquilo é sangue. Oh, glória a Deus, meu querido irmão, o sol da justiça está brilhando e o inimigo só vê sangue. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus abençoe os queridos irmãos, aleluia, e possamos nesta noite ter essa consciência, irmão. Nós somos um povo santo, adquirido, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e que possamos fazer sempre assim, porque disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e que possamos assim fazer, porque Jesus em breve virá nos buscar. E quem está esperando Jesus? Aleluia, quem está esperando ao Senhor, fique de pé, e nós vamos orar, aleluia, e nesta noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia, continue falando aos nossos corações. Louvado seja Deus. A poder, sim, força Ele neste sangue de Jesus, a poder, sim, no Salvador, a confia no Cristo na cruz. Aleluia. Quem está bem com Jesus nessa noite, glória a Deus. Te agradecemos, ó Deus, aleluia, por esta palavra que não é minha, mas tu que enviaste para nós. Que a tua palavra fale aos corações, Senhor, aleluia, e que possamos, ó Deus, estar cientes que tu estás conosco, apesar de que, aleluia, nos purificamos de todo o pecado, e que nós temos a marca, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Pai amado e santo, aleluia, continua abençoando o teu povo em tudo. Aleluia, que a tua palavra, Senhor, aleluia, esteja abundante em nossas vidas. Pai amado e santo, te agradecemos por essa tão grande salvação, te agradecemos por tudo, Senhor, e também porque até aqui tu tens sustentado a cada um de nós com a tua mão forte, e a tua palavra nos promete que nos toca. Pai
Santo, eu te peço, uma semana de vitória para o teu povo, uma noite, aleluia, de meditação naquilo que ouvimos nesta noite, Senhor. Pai amado e santo, eu te peço, Deus, a tua bênção sobre nós, aleluia, e que todos que estão aqui saiam levando a bênção, aleluia, que vieram buscar a tua parte. Amado e Santo, nos dá uma semana de bênção, de vitória, de comunhão contigo, que possamos estar nos trabalhos que se seguem, aleluia, e também na festividade, Senhor, aleluia, na próxima final de semana, sexta, sábado,